Georgi Lukács, História e Consciência de Classe. Ensaio 5, A Mudança de Função do Materialismo Histórico. Conferência apresentada por ocasião da inauguração do Instituto de Pesquisa do Materialismo Histórico em Budapeste. A vitória conquistada pelo proletariado impõe-lhe como tarefa evidente aperfeiçoar ao máximo possível as armas espirituais, com as quais sustentou até então a sua luta de classe. Entre essas armas encontra-se, naturalmente, o materialismo histórico em primeiro lugar. O materialismo histórico serviu ao proletariado, na época de sua opressão, como um dos seus instrumentos mais poderosos de luta. E é natural que agora o leve consigo para uma época em que se prepara para reconstruir a sociedade e nela a cultura. Essa razão por si só era suficiente para a criação desse instituto, cuja tarefa é aplicar o método do materialismo histórico na ciência histórica como um todo. Até a situação vigente, o materialismo histórico foi sem dúvida um instrumento adequado de luta, mas do ponto de vista da ciência, não passou de um programa, de uma indicação sobre o modo como a história deveria ser escrita. Cabe-nos agora também a tarefa de reescrever efetivamente a história, examinando, agrupando e avaliando os acontecimentos do passado do ponto de vista do materialismo histórico. Temos de tentar fazer do materialismo histórico o método de pesquisa científico concreto, o método da ciência histórica. Deparamos, porém, com a questão de saber por que somente agora isso se tornou possível. Segundo uma consideração superficial das coisas, a resposta poderia ser a de que só agora chegou o momento de construir o materialismo histórico como um método científico, justamente porque só agora o proletariado tomou o poder e com ele alcançou as forças físicas e intelectuais sem as quais esse objetivo não poderia ter sido alcançado e sem as quais a antiga sociedade nunca teria se tornado útil para ele. A essa pretensão, no entanto, subjazem motivos mais profundos do que o simples fato do poder, que hoje põe o proletariado materialmente em condições de organizar a economia segundo sua própria concepção. Esses motivos mais profundos estão estreitamente ligados àquela mudança de função radical, resultante da ditadura do proletariado, ou seja, resultante do fato de que a luta de classe agora é conduzida não mais de cima para baixo, mas de baixo para cima. Essa mudança de função interveio a favor de todos os órgãos desse proletariado, de todo o seu mundo intelectual e emocional, de sua situação de classe e sua consciência de classe. Hoje, visto que somos nós a inaugurar esse instituto de pesquisa, esses motivos não podem deixar de ser discutidos. O que era o materialismo histórico? Era, sem dúvida, um método científico para compreender os acontecimentos do passado em sua essência verdadeira. Mas, em oposição aos métodos de história da burguesia, ele nos permite, ao mesmo tempo, considerar o presente sob o ponto de vista histórico, ou seja, cientificamente, e visualizar nela não apenas os fenômenos de superfície, mas também aquelas forças motrizes mais profundas da história que, na realidade, movem os acontecimentos. Sendo assim, o materialismo histórico tinha para o proletariado um valor muito maior do que simplesmente o de um método de pesquisa científica. Ele era um dos mais importantes dentre todos os seus instrumentos de luta, pois a luta de classes do proletariado significava, ao mesmo tempo, o despertar de sua consciência de classe. Mas o despertar dessa consciência apresentava-se por toda parte ao proletariado como consequência do conhecimento da verdadeira situação, do contexto histórico efetivamente existente. É isso justamente o que dá à luta de classe do proletariado sua posição peculiar entre todas as lutas de classes, ou seja, a possibilidade de ele exercer de fato sua arma mais eficaz das mãos da verdadeira ciência, do discernimento claro da realidade. Enquanto nas lutas de classes do passado, os mais diferentes tipos de ideologias, formas religiosas, morais e outras da falsa consciência eram decisivas, a luta de classe do proletariado, a guerra de libertação da última classe oprimida, encontraram na revelação da verdade o seu grito de guerra e, ao mesmo tempo, sua arma mais poderosa.
Ao mostrar as verdadeiras forças motrizes dos acontecimentos históricos, o materialismo histórico tornou-se, em virtude da situação de classe do proletariado, um instrumento de luta. A tarefa mais importante do materialismo histórico é formular um juízo preciso sobre a ordem social capitalista e desvelar sua essência. Por isso, o materialismo histórico foi utilizado nas lutas de classe do proletariado sempre que a burguesia ornava e ocultava a situação real e o estado da luta de classes com todo tipo de elementos ideológicos, para iluminar esses véus com os raios frios da ciência, para mostrar quão falsos e enganosos eles eram e até que ponto podiam contradizer a verdade. Assim, a função mais nobre do materialismo histórico não podia residir no conhecimento científico puro, mas no fato de ser um ato. O materialismo histórico não era um fim em si mesmo, era um meio que permitia ao proletariado esclarecer uma situação e, nessa situação claramente conhecida, agir corretamente de acordo com sua situação de classe. Na época do capitalismo, portanto, o materialismo histórico era um instrumento de luta. Por conseguinte, a resistência que a ciência burguesa lhe opunha estava muito longe de ser uma pura limitação. Era antes a expressão do correto instinto de classe da burguesia, que se revelou na ciência burguesa da história, pois o reconhecimento do materialismo histórico teria significado para a burguesia justamente o seu suicídio. Todo membro da burguesia que tivesse admitido a verdade científica do materialismo histórico teria perdido com isso também sua consciência de classe e, ao mesmo tempo, a força para poder representar corretamente os interesses da própria classe. Por outro lado, para o proletariado teria sido do mesmo modo um suicídio permanecer na característica científica do materialismo histórico e visualizar nele apenas uma ferramenta do conhecimento. A essência da luta de classe proletária pode ser definida justamente pelo fato de que nela teoria e praxis convergem, de que, nesse caso, o conhecimento conduz à ação, sem transição. A sobrevivência da burguesia pressupõe que ela nunca alcance um claro discernimento das condições sociais de sua própria existência. Um olhar sobre a história do século XIX permite reconhecer um paralelismo profundo e permanente entre o declínio da burguesia e o despontar gradual desse autoconhecimento. No final do século XVIII, a burguesia era ideologicamente forte e inflexível. Continuou assim no início do século XIX, quando sua ideologia, a ideia de liberdade e democracia burguesas, ainda não tinha sido solapada pelo automatismo de leis naturais da economia, quando a burguesia ainda tinha a esperança, e podia tê-la de boa fé, que essa liberdade democrática e burguesa, essa autocracia da economia, levaria futuramente à libertação da humanidade. Não apenas a história das primeiras revoluções burguesas, sobretudo a Grande Revolução Francesa, está repleta do brilho e do patos dessa crença. São estes também que emprestam às manifestações científicas da classe burguesa, por exemplo, da economia de Smith e Ricardo, a desenvoltura e a força para aspirar à verdade, para exprimir sem rodeios a sua descoberta. A história da ideologia burguesa é a história do abalo dessa crença, da crença na missão de salvar o mundo com a transformação da sociedade numa sociedade burguesa. Desde a teoria das crises de Sigmund e as críticas da sociedade de Carlyle, a ideologia burguesa destrói a si própria numa evolução sempre crescente, tendo começado como crítica reacionária e feudal ao capitalismo ascendente. Essa crítica mútua das classes dominantes antagônicas desenvolve-se progressivamente na autocrítica da burguesia, para tornar-se mais tarde sua má consciência moral, cada vez mais silenciosa e dissimulada. Abre aspas. A burguesia sabia perfeitamente, diz Marx, que todas as armas que forjara contra o feudalismo voltavam suas setas contra ela mesma, que todos os meios de formação que concebera rebelavam-se contra sua própria civilização, que todos os deuses que criara abandonavam-na. Fecha aspas. Por isso, a ideia de luta de classes, manifestada abertamente, ocorre duas vezes na história da ideologia burguesa.
Ela é um elemento determinante do seu período heróico, de sua luta enérgica pela hegemonia social, particularmente na França, onde as lutas político-ideológicas eram as mais agudas, e retorna no último período de crise e dissolução. A teoria social das grandes associações de trabalhadores, por exemplo, é frequentemente a expressão franca e até mesmo cínica do ponto de vista da luta de classes. Em geral, a última fase imperialista do capitalismo exprime-se ideologicamente em métodos que rompem os invólucros ideológicos e produzem nas camadas dominantes da burguesia uma descrição explícita e cada vez mais clara daquilo que ela é. Que se pense, por exemplo, na ideologia do poder de Estado na Alemanha imperialista, ou também que a economia do período de guerra e do pós-guerra obrigou os teóricos da burguesia não apenas a ver nas formas econômicas relações simplesmente fetichistas, mas a encarar o nexo entre economia e satisfação das necessidades humanas, etc. Isso não significa que as barreiras impostas à burguesia por sua posição no processo de produção pudessem ser superadas, ou que, como proletariado, a burguesia pudesse partir do conhecimento efetivo das verdadeiras forças motrizes do desenvolvimento. Ao contrário, essa clareza a respeito dos problemas ou das fases individuais manifesta ainda mais fortemente a cegueira em relação à totalidade, pois, por um lado, essa clareza é apenas para uso interno. O mesmo grupo progressista da burguesia, que reconhece mais facilmente os nexos econômicos do imperialismo do que muitos socialistas, sabe muito bem que o seu próprio conhecimento seria altamente perigoso para algumas partes da sua própria classe, para não falar de toda a sociedade. Basta pensarmos na metafísica da história que costuma acompanhar as teorias imperialistas do poder. Se por um lado isso indica uma fraude, mesmo que parcialmente consciente, por outro, não se trata de uma simples fraude. Isso significa que a ligação entre uma compreensão clara dos nexos de fatos econômicos singulares e uma fantástica e desordenada concepção metafísica do conjunto do Estado, da sociedade e do desenvolvimento histórico é também para as camadas mais conscientes da burguesia uma consequência necessária de sua situação de classe. No entanto, se no período de ascensão da classe a barreira para o conhecimento da sociedade ainda era obscura e inconsciente, hoje a decadência objetiva da sociedade capitalista reflete-se na total incoerência e incompatibilidade de opiniões ligadas ideologicamente. Nesse aspecto, já se encontra expressa sua capitulação ideológica diante do materialismo histórico, na maioria das vezes inconsciente e certamente não declarada, pois as teorias econômicas desenvolvidas neste momento não tiveram uma base puramente burguesa, como nos tempos da economia clássica. Justamente em países como a Rússia, onde o desenvolvimento capitalista começou relativamente tarde, onde, portanto, houve uma necessidade imediata de fundamentação teórica, constatou-se que tal teoria apresentava um caráter fortemente marxista. Struve, Tugan-Baranovski, etc. Mas o mesmo fenômeno mostrava-se ao mesmo tempo na Alemanha, por exemplo, Sombart, e em outros países. E as teorias da economia de guerra, da economia planejada, denotam um fortalecimento permanente dessa tendência. De modo algum, isso é desmentido pelo fato de que, ao mesmo tempo, a começar por Bernstein, uma parte da teoria socialista sofresse cada vez mais sob a influência burguesa, pois muitos marxistas clarividentes já haviam percebido que não se tratava de um conflito de tendências no interior do movimento operário. Com frequência cada vez maior, camadas dirigentes passaram abertamente para o campo da burguesia. Os casos de Briand, Millerand, até Parvus Lange são apenas os exemplos mais evidentes. Independentemente do modo como essa questão é avaliada do ponto de vista do proletariado, para a burguesia ela significa que esta se tornou incapaz de defender ideologicamente sua posição com suas próprias forças. Ela necessita não apenas dos trânsfugas do campo do proletariado, mas também, e isso é o principal, que não é mais capaz de dispensar o método científico do proletariado, é claro que sob uma forma deformada. A renegação teórica que abrange de Bernstein a Parvus é, com efeito,
o sintoma de uma crise ideológica no interior do proletariado, mas significa, simultaneamente, a capitulação da burguesia diante do materialismo histórico, pois o proletariado combateu o capitalismo, obrigando a sociedade burguesa a um autoconhecimento que inevitavelmente a fazia aparecer como problemática a partir do seu interior. Paralelamente à luta científica, foi travada uma luta pela consciência da sociedade. A conscientização da sociedade equivale, porém, à possibilidade de conduzir a sociedade. O proletariado conquista a vitória em suas lutas de classe não apenas na esfera do poder, mas simultaneamente nessa luta pela consciência social, quando, a partir dos últimos 50 ou 60 anos, decompõe em linha crescente a ideologia burguesa e desenvolve sua própria consciência como a única consciência social adequada. O mais importante meio de luta nesse combate pela consciência, pelo comando da sociedade, é o materialismo histórico. Tanto quanto todas as outras ideologias, o materialismo histórico é, por conseguinte, uma função do desdobramento e da decomposição da sociedade capitalista. Do lado burguês, isso também se tornou frequentemente válido em relação ao materialismo histórico. Um argumento notório contra a verdade do materialismo histórico e decisivo aos olhos da ciência burguesa consiste no fato de que ele pode ser aplicado a si mesmo. A validade de sua teoria pressupõe que todas as assim chamadas formações ideológicas representem funções de relações econômicas. Ele mesmo, enquanto ideologia do proletariado em luta, também é apenas uma ideologia semelhante, uma função da sociedade capitalista. Creio que essa objeção possa ser parcialmente aceita como válida, sem que tal concessão afete a importância científica do materialismo histórico. Este pode e deve ser aplicado a si mesmo, mas essa aplicação não conduz a um relativismo completo, nem à conclusão de que o materialismo histórico não representa o método histórico correto. As verdades de conteúdo próprias do materialismo histórico são da mesma natureza que as verdades da economia política clássica, consideradas por Marx. São verdades no interior de uma determinada ordem social e de produção. Enquanto tais, mas somente enquanto tais, cabe-lhes uma validade absoluta. Mas isso não exclui o surgimento de sociedades nas quais, em consequência da essência de sua estrutura social, sejam válidas outras categorias, outros contextos de verdade. A que resultado chegamos, então? Precisamos descobrir, sobretudo, as premissas sociais de validade dos conteúdos do materialismo histórico, assim como Marx também investigou as premissas sociais e econômicas de validade da economia política clássica. A resposta a essa questão também pode ser encontrada em Marx. O materialismo histórico em sua forma clássica, que infelizmente é transposto para a consciência geral apenas de maneira vulgarizada, significa o autoconhecimento da sociedade capitalista. E isso não apenas no sentido ideológico esboçado acima. Esse problema ideológico, por si só, é apenas a expressão intelectual da situação econômica objetiva. Nesse sentido, o resultado decisivo do materialismo histórico é que a totalidade e as forças motrizes do capitalismo, que não podem ser compreendidas pelas categorias grosseiras, abstratas, anhistóricas e externas da ciência da classe burguesa, são levadas a seu próprio conceito. Sendo assim, o materialismo histórico é, antes de tudo, uma teoria da sociedade burguesa e da sua estrutura econômica. Abre aspas, mas, na teoria, diz Marx, pressupõe-se que as leis do modo de produção capitalista se desenvolvam de maneira pura. Na realidade, existe apenas uma aproximação, mas essa aproximação é tanto maior quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista e quanto mais são removidas sua impureza e sua amálgama com o restante das condições econômicas anteriores. Fecha aspas. Essa condição corresponde à teoria, revela-se no fato de que, por um lado, as leis da economia dominam toda a sociedade, mas, por outro, são capazes de impor-se como leis naturais puras, em virtude de sua potência puramente econômica, ou seja, sem o auxílio de fatores extra-econômicos. Marx enfatiza frequentemente e com grande rigor
essa diferença entre a sociedade capitalista e a pré-capitalista, sobretudo como a diferença entre o capitalismo nascente, que luta para controlar a sociedade, e o capitalismo que já a domina. Abre aspas, a lei da oferta e da procura de trabalho, diz ele, a pressão silenciosa das relações econômicas sela o domínio do capitalismo sobre o trabalhador. Com efeito, a violência direta e extraeconômica ainda é aplicada, mas apenas excepcionalmente. No curso usual das coisas, o trabalhador pode permanecer entregue às leis naturais da produção, diferentemente do período da gênese histórica da produção capitalista. Fecha aspas. Dessa estrutura econômica de uma sociedade puramente capitalista, que certamente é dado como tendência, mas como a tendência que determina decisivamente toda a teoria, resulta que os diferentes momentos da estrutura social tornam-se independentes uns dos outros, e enquanto tais, podem e devem tornar-se conscientes. O florescimento das ciências teóricas no fim do século XVIII e começo do século XIX, a economia clássica na Inglaterra e a filosofia clássica na Alemanha assinalam a consciência da independência desses sistemas parciais, desses aspectos da estrutura e do desenvolvimento da sociedade burguesa. Economia, direito e Estado aparecem aqui como sistemas encerrados em si mesmos, que dominam toda a sociedade em virtude da perfeição de seu próprio poder e com as leis que lhes são imanentes. Quando, portanto, eruditos independentes como Andler tentam provar que todas as verdades particulares do materialismo histórico já tinham sido descobertas pela ciência antes de Marx e Engels, passam ao largo do essencial e não teriam razão mesmo que sua demonstração fosse válida para todas as questões. E este, evidentemente, não é o caso, pois, no que concerne ao método, o materialismo histórico marcou época justamente porque conseguiu ver esses sistemas aparentemente independentes, fechados e autônomos, como simples aspectos de um todo abrangente e porque conseguiu superar sua autonomia aparente. A aparência dessa autonomia não é, contudo, um mero engano a ser corrigido pelo materialismo histórico. Ela é, antes de tudo, a expressão intelectual e categorial da estrutura social e objetiva da sociedade capitalista. Anulá-la ou transpô-la significa, portanto, transpor intelectualmente a sociedade capitalista, antecipar sua anulação com a força aceleradora do pensamento. Mas, justamente por isso, essa autonomia anulada dos sistemas parciais permanece preservada na totalidade conhecida corretamente. Isso significa que o conhecimento correto de sua ausência de autonomia, de sua dependência da estrutura econômica de toda a sociedade, implica, como característica integrante, o conhecimento de que essa aparência de autonomia, de coesão e independência é uma forma necessária de manifestação na sociedade capitalista. Na sociedade pré-capitalista, os aspectos singulares do processo econômico, como o capital a juro e a própria produção de bens, persistem numa separação completamente abstrata entre si, que não permite nem uma ação recíproca imediata, nem outra que possa ser elevada à consciência social. Por outro lado, no interior dessas estruturas sociais, alguns desses aspectos constituem, tanto entre si como com os fatores extraeconômicos do processo econômico, uma unidade inseparável. Por exemplo, artesanato e agricultura no feudo, ou imposto e renda na servidão indiana e etc. No capitalismo, ao contrário, todos os aspectos da estrutura da sociedade interagem dialeticamente. Sua aparente independência mútua, sua aglomeração sob forma de sistemas autônomos, a aparência fetichista de sua legalidade são, enquanto aspectos necessários do capitalismo, do ponto de vista da burguesia, uma transição necessária para que possam ser compreendidos de modo adequado e completo. Apenas se levadas realmente a uma conclusão lógica,
o que a ciência burguesa, mesmo em seus melhores momentos, não foi capaz de fazer, essas tendências à autonomia podem ser compreendidas em sua independência mútua, em sua coordenação e subordinação à totalidade da estrutura econômica da sociedade. Por um lado, o ponto de vista do marxismo, que consiste, por exemplo, em considerar todos os problemas econômicos do capitalismo, não mais a partir da perspectiva dos capitalistas individuais, mas da perspectiva das classes, tornou-se acessível subjetivamente, em termos de história das doutrinas, apenas como prosseguimento e transformação dialética da tomada de posição capitalista. Por outro, a obediência dos fenômenos a leis naturais, que aqui é reconhecida, ou seja, sua independência completa da vontade, do conhecimento, dos objetivos humanos, constitui inclusive o pressuposto objetivo da sua remodelação pela dialética materialista. Problemas como os da acumulação ou da taxa média de lucro, mas também os da relação do Estado e do direito com o todo da economia, mostram muito claramente como essa aparência que continuamente se desvela a si mesma é um pressuposto histórico e metódico para a construção e aplicação do materialismo histórico. Não é, portanto, nenhum acaso, como também não pode ser diferente com as verdades reais sobre a sociedade, que o materialismo histórico tenha se desenvolvido como um método científico em meados do século XIX. Não é, de fato, nenhum acaso que as verdades sociais sejam sempre encontradas quando nelas se revela a alma de uma época, aquela época na qual se corporifica a realidade correspondente ao método. O materialismo histórico é, como já explicamos, o autoconhecimento da sociedade capitalista. Também não é nenhum acaso que a economia política, como ciência autônoma, tenha surgido somente na sociedade capitalista, pois esta, graças à sua organização econômica de mercadorias e troca, conferiu à vida econômica uma particularidade notável por sua autonomia, sua coesão e sua obediência a leis imanentes, o que nenhuma sociedade anterior chegara a conhecer. Por isso, a economia política clássica, com suas leis, está mais próxima da ciência natural do que todas as outras ciências. O sistema econômico, cuja essência e cujas leis ela pesquisa, aproxima-se, de fato, por sua natureza e pela construção do seu caráter objetivo, daquela natureza com a qual a física e as ciências naturais se ocupam. Nessa economia política, trata-se de relações que são completamente independentes da particularidade humana do homem, de todos os antropomorfismos, sejam eles religiosos, éticos, estéticos ou de outra natureza. Trata-se, portanto, de relações nas quais o homem aparece apenas como um número abstrato, como algo redutível a números, a relações numéricas nas quais, segundo as palavras de Engels, as leis podem ser apenas conhecidas, mas não dominadas. Pois elas se referem a relações em que, novamente segundo Engels, os produtores perderam o poder sobre as próprias condições sociais de vida. Em consequência da coisificação e da reificação das condições sociais de vida, suas relações econômicas alcançaram uma autonomia completa, levam uma vida independente, formando um sistema autônomo, encerrado e coerente em si mesmo. Por isso, não é nenhum acaso que exatamente a ordem social capitalista tenha se tornado o solo clássico de aplicação do materialismo histórico. Se considerarmos agora o materialismo histórico como método científico, evidentemente ele também poderá ser aplicado a épocas anteriores ao capitalismo. Isso foi feito e com certo sucesso, pelo menos mostrou resultados muito interessantes. Se, porém, aplicarmos o materialismo histórico às épocas pré-capitalistas, notaremos uma dificuldade metodológica essencial e importante, que não aparece em sua crítica do capitalismo. A dificuldade foi mencionada por Marx em numerosas passagens de suas principais obras. Mais tarde, Engels a enunciou com muita clareza na origem da família. Ela reside na diferença estrutural entre a época da civilização e as épocas precedentes. E aqui Engels ressalta fortemente que, abre aspas, enquanto a produção for exercida sobre esse fundamento,
ela não poderá ultrapassar os produtores nem gerar poderes fantasmagóricos e estranhos contra eles, tal como ocorre regular e inevitavelmente na civilização, fecha aspas. Pois nessa, abre aspas, os produtores perderam o domínio sobre o conjunto da produção no meio em que vivem. Produtos e produção estão entregues ao acaso, mas o acaso é apenas um dos polos de um contexto em que o outro polo chama-se necessidade, fecha aspas. E depois Engels demonstra como dessa estrutura assim nascente da sociedade resulta sua consciência sobre a forma de leis naturais. E, com efeito, essa ação dialética recíproca de acaso e necessidade, ou seja, a forma ideológica clássica do predomínio da economia, torna-se autônoma, intensifica-se na medida em que os processos sociais escapam ao controle dos homens. A forma mais pura, pode-se dizer, a única forma pura dessa dominação da sociedade por suas leis naturais é a produção capitalista. Mas a missão histórica universal do processo de civilização culmina no capitalismo, não é conseguir dominar a natureza? Essas leis naturais da sociedade que dominam como forças cegas a existência dos homens, mesmo quando sua racionalidade é conhecida e, sobretudo nesse caso, tem a função de subordinar a natureza às categorias da socialização, como já o fizeram no curso da história. Este foi, contudo, um processo demorado e repleto de retrocessos. Enquanto durou, na época em que essas forças naturais da sociedade ainda não haviam se imposto, as relações naturais tinham evidentemente de prevalecer, tanto no metabolismo entre homem e natureza, como nas relações sociais dos homens entre si, de dominar o ser social dos homens, e com isso as formas nas quais esse ser se expressa intelectualmente, emocionalmente, etc. Como na religião, na arte e na filosofia. Abre aspas, em todas as formas, diz Marx, onde domina a propriedade fundiária, a relação natural ainda é predominante. Naquelas onde domina o capital, prevalece o elemento social criado historicamente, fecha aspas. Em Engels, expressas essa ideia ainda mais agudamente numa carta a Marx, abre aspas, isso prova justamente como nesse estágio o tipo de produção é menos decisivo do que o grau de dissolução do antigo laço de sangue e da antiga comunidade recíproca dos gêneros, sexos, no núcleo familiar, fecha aspas. De tal modo que, na sua opinião, a monogamia, por exemplo, é a primeira forma de família, abre aspas, que não foi fundada sobre condições naturais, mas sobre condições econômicas. Fecha aspas. Trata-se aqui, é claro, de um processo demorado, no qual as etapas singulares não podem ser separadas mecanicamente umas das outras, mas se sucedem de maneira insensível. A tendência desse processo é clara: recuar as barreiras naturais em todos os domínios, de onde se segue, e contrário, e para nosso problema atual, que essas barreiras naturais existiram em todas as formas de sociedades pré-capitalistas e influenciaram decisivamente todas as manifestações sociais dos homens. Em relação às verdadeiras categorias econômicas, Marx e Engels apresentaram isso diversas vezes e de maneira tão convincente que para nós basta uma simples indicação à sua obra. Basta pensar, por exemplo, o desenvolvimento da divisão do trabalho nas formas do trabalho extra, nas formas de renda fundiária e etc. Engels acrescenta ainda em várias passagens que é errado falar de direito, no nosso sentido, em relação aos estágios primitivos da sociedade. Porém, essa diferença de estrutura surge de modo ainda mais decisivo nos domínios que Hegel chamou de espírito absoluto, em oposição às formas do espírito objetivo, economia, direito e Estado, que moldam as relações sociais e as inter-relações puramente humanas. Pois, em muitos pontos essenciais, embora distintos entre si, essas formas, arte, religião e filosofia, são simultaneamente confronto do homem com a natureza,
seja com a natureza circundante como com a que ele encontra em si mesmo. Por certo, essa distinção não deve ser compreendida mecanicamente. A natureza é uma categoria social. Em outras palavras, aquilo que, num determinado estágio do desenvolvimento social, é considerado como natureza, o modo como é constituída a relação dessa natureza com o homem e a forma sobre a qual ocorre o confronto desta com aquela, ou seja, o que a natureza deve significar quanto à sua forma e ao seu conteúdo, a sua extensão e a sua objetivação, é sempre condicionado socialmente. Sendo assim, cabe ao materialismo histórico, por um lado, responder se numa determinada forma social é possível haver um confronto imediato com a natureza, uma vez que a possibilidade concreta de tal relação depende da estrutura econômica da sociedade. Por outro, contudo, quando esses nexos são dados em seu modo socialmente condicionado, eles atuam segundo suas próprias leis internas e preservam uma independência muito maior do que as formações do espírito objetivo em relação ao fundamento social da vida, a partir do qual se elevaram necessariamente. Certamente, mesmo esses espíritos objetivos são capazes de sobreviver ao perecimento daquele fundamento social ao qual eles devem sua existência. Nesse caso, mantêm-se, porém, sempre como entraves para o desenvolvimento, que têm de ser violentamente removidos ou acomodam-se, trocando de função as novas relações econômicas. A evolução do direito oferece muitos exemplos para ambos os casos. A permanência das formações do espírito absoluto, ao contrário, e isso justifica até um certo grau a terminologia de Hegel, pode manter a ênfase daquilo que tem valor, que é sempre atual e até mesmo exemplar. Isto é, as relações entre gênese e validade são muito mais desenvolvidas nesse caso do que no das formas do espírito objetivo. Assim, Marx diz com claro conhecimento desse problema, abre aspas, a dificuldade não reside, porém, em compreender que a arte e a epopeia gregas estão ligadas a certas formas de desenvolvimento social. A dificuldade é que elas ainda nos permitem um prazer estético e valem, sob certos aspectos, como norma e modelo inalcançável. Fecha aspas. Essa validade estável da arte, a aparência de sua natureza completamente suprahistórica e suprassocial, baseia-se, contudo, no fato de que na arte se desenrola de maneira preponderante um diálogo entre o homem e a natureza. Essa tendência da sua formação vai tão longe que mesmo as relações sociais entre os homens, formadas por ela, transformadas novamente numa espécie de natureza. E mesmo quando, como foi enfatizado, essas relações naturais são condicionadas socialmente e, consequentemente, se modificam com a transformação na sociedade, elas se baseiam em fatores que, diante da mudança ininterrupta de formas puramente sociais, possuem a aparência subjetivamente justificada de uma eternidade, visto que são capazes de sobreviver a alterações múltiplas e muito profundas das formas sociais e que, para sua transformação radical, chegaram a ser indispensáveis mudanças sociais ainda mais profundas, que separam épocas inteiras entre si. Parece, portanto, tratar-se de uma mera diferença quantitativa entre relações imediatas e mediatas com a natureza, ou seja, entre efeitos imediatos da estrutura econômica sobre as diferentes formações sociais. Consideradas simplesmente da perspectiva do capitalismo, essas diferenças quantitativas são, no entanto, simples aproximações quantitativas do seu sistema de organização da sociedade. Do ponto de vista do conhecimento de como eram constituídas efetivamente as sociedades pré-capitalistas, essas gradações quantitativas significam diferenças qualitativas que se manifestam epistemologicamente como o predomínio de sistemas de categorias completamente distintas, como funções completamente distintas de setores particulares no âmbito de toda a sociedade. Mesmo no plano puramente econômico, surgem leis qualitativamente novas. E isso não apenas no sentido de que as leis se modificam conforme as diferentes matérias às quais são aplicadas,
mas também no sentido de que, em diferentes meios sociais, predominam sistemas de leis diferentes, de que a validade de um determinado tipo de lei está ligado a pressupostos sociais totalmente definidos. Basta comprovar os pressupostos da troca de mercadorias pelo seu valor com aqueles da sua troca pelo seu preço de produção para ter uma visão clara dessa mudança das leis, inclusive no sentido puramente econômico. Nesse caso, naturalmente, uma sociedade baseada na circulação simples de mercadorias já é, por um lado, uma forma aproximada do tipo capitalista, mas, por outro, mostra uma estrutura qualitativamente distinta dele. Essas diferenças qualitativas intensificam-se à medida que a relação natural exerce uma influência predominante conforme o tipo de sociedade considerada, ou dentro de uma sociedade determinada conforme uma forma determinada. Enquanto, por exemplo, no âmbito de uma estreita conexão com o tipo de divisão de trabalho, a ligação entre artesanato, produção de bens de consumo destinados à vida cotidiana, como móvel, vestuário, mas também construção de casas, etc., e arte no sentido estrito for muito profunda, enquanto não for possível traçar suas fronteiras, mesmo estéticas e conceituais, como na chamada arte popular, as tendências de desenvolvimento do artesanato, muitas vezes imóvel durante séculos no plano técnico e organizacional, em direção à arte que se desenvolve segundo suas próprias leis, são qualitativamente distintas do capitalismo, onde a produção de bens encontra-se por si mesma em termos puramente econômicos num desenvolvimento revolucionário e ininterrupto. É claro que, no primeiro caso, a influência positiva da arte sobre a produção artesanal deve ser absolutamente decisiva. Passagem da arquitetura romântica para o gótico. Enquanto no segundo caso, a margem para o desenvolvimento da arte é muito mais estreita. Ela não pode exercer nenhuma influência determinante sobre a produção dos bens de consumo, e até a possibilidade ou a impossibilidade de sua subsistência é determinada por motivos puramente econômicos e de técnica produtiva condicionada pela economia, a arquitetura moderna. O que foi aludido aqui sobre a arte refere-se também, com importantes modificações, naturalmente, à religião. A esse respeito, Engels salienta nitidamente a diferença entre ambos os períodos. A exceção de que a religião nunca expressa com tanta pureza a relação do homem com a natureza, tal como acontecia no caso da arte, e de que nela as funções práticos-sociais desempenham um papel muito mais imediato. Mas a diversidade das funções sociais da religião, a diferença qualitativa entre os sistemas de leis e o seu papel social numa sociedade teocrática oriental e numa religião de Estado da Europa Ocidental capitalista é muito evidente para exigir comentários. Por isso, na questão da relação entre Estado e religião, ou seja, entre sociedade e religião, a filosofia de Hegel viu-se diante de problemas mais difíceis e, para ela, até insuperáveis. Hegel encontrava-se na linha divisória entre duas épocas e, ao empreender sua sistematização, defrontou-se com o problema do mundo que se capitaliza e, no entanto, desenvolve-se no meio em que, nas palavras de Marx, não se pode falar, abre aspas, nem de estamentos nem de classes, mas no máximo de estamentos passados e de estados que ainda não nasceram, fecha aspas. Pois o recuo das barreiras naturais já começava a reduzir tudo a um nível puramente social, ao nível das relações reificadas do capitalismo, sem que ainda fosse possível um claro discernimento dessas conexões. Para o grau de conhecimento de então, era realmente impossível visualizar, por trás dos dois conceitos de natureza produzidos pelo desenvolvimento econômico capitalista, aquele da natureza como conjunto das leis naturais. A natureza da moderna ciência matemática da natureza e o da natureza como disposição de espírito, como modelo para o homem corrompido pela sociedade, e a natureza de Rousseau e da ética de Kant, era impossível enxergar sua unidade social, ou seja, a sociedade capitalista com sua dissolução de todas as relações naturais puras.
Exatamente na medida em que o capitalismo efetuou a socialização de todas as relações, tornou-se possível atingir um autoconhecimento, o autoconhecimento verdadeiro e concreto do homem como ser social. E isso não apenas no sentido de que a ciência ainda não havia evoluído o suficiente para conhecer essa situação já existente. É claro, por exemplo, que a astronomia copernicana era válida também antes de Copérnico, porém ainda não havia sido reconhecida. Na realidade, a falta de semelhante autoconhecimento da sociedade é, em si, apenas o reflexo intelectual do fato de a socialização econômica e objetiva ainda não ter imposto nesse sentido e de o cordão umbilical entre o homem e a natureza também não ter sido cortado pelo processo de civilização. Pois todo conhecimento histórico é um autoconhecimento. O passado torna-se transparente apenas quando uma autocrítica do presente pode ser efetuada de maneira adequada, abre aspas, assim que sua autocrítica estiver pronta, num certo grau, dinameie, por assim dizer, fecha aspas. Até então, o passado tem de ser ou identificado ingenuamente com as formas estruturais do presente, ou ser deixado de fora de toda compreensão como completamente estranho, bárbaro e sem sentido. Desse modo, é compreensível que o caminho para o conhecimento das sociedades pré-capitalistas, como a estrutura não reificada, só tenha sido encontrado depois que o materialismo histórico concebeu a reificação de todas as relações sociais dos homens, não apenas como produtos do capitalismo, mas também simultaneamente como fenômenos histórico transitório. A relação entre o estudo científico da sociedade primitiva e o marxismo não é de modo algum casual, pois somente agora que se apresentou a perspectiva de reconquistar relações não reificadas entre os homens, entre o homem e a natureza, tornou-se possível descobrir nas formas capitalistas primitivas aqueles aspectos nos quais essas formas estavam disponíveis, embora em relações funcionais totalmente diferentes, e compreendê-las, doravante, em sua essência e existência próprias, sem violentá-las com a aplicação mecânica das categorias da sociedade capitalista. Desse modo, não era, pois, uma falha aplicar de maneira rígida e incondicional o materialismo em sua forma clássica à história do século XIX, visto que na história desse século todas as forças que atuaram sobre a sociedade agiram, de fato, apenas como formas de manifestação do espírito objetivo. Nas sociedades pré-capitalistas, isso não ocorre inteiramente desse modo. Nelas, a vida econômica não se colocava como objetivo, não se fechava em si mesma, não era senhora de si própria, nem apresentava aquela independência e aquela imanência que foram alcançadas na sociedade capitalista. Disso resulta que o materialismo histórico não pode ser aplicado às formações sociais pré-capitalistas integralmente do modo como o foi as formações sociais do desenvolvimento capitalista. São necessárias aqui análises muito mais desenvolvidas, muito mais refinadas, para demonstrar, por um lado, qual papel desempenhavam entre as forças motrizes da sociedade, as forças puramente econômicas, se é que havia então tais forças no sentido estrito de pureza, e para demonstrar, por outro lado, como essas forças econômicas atuavam sobre as outras formações da sociedade. É por esse motivo que o materialismo histórico tem de ser aplicado às sociedades antigas de maneira muito mais cuidadosa do que às mudanças sociais do século XIX. E isso está ligado ao fato de que, enquanto o século XIX pôde conquistar seu autoconhecimento exclusivamente por meio do materialismo histórico, estudos histórico-materialistas sobre as sociedades antigas, sobre a história do cristianismo primitivo ou do Oriente Antigo, conforme empreendido por Kautsky, quando comparados com as possibilidades atuais da ciência, revelam-se como não suficientemente apurados, como análises que não cobrem ou não analisam com profundidade o conteúdo em questão.
O materialismo histórico também conquistou seus maiores êxitos na análise das formações da sociedade, do direito e daquelas situações nesse mesmo plano, por exemplo, da estratégia, etc. É por isso que as análises de Mehring, basta pensar na lenda de Lessing, são profundas e apuradas quando tratam da organização estatal e militar de Frederico o Grande ou de Napoleão, mas tornam-se muito menos definitivas e exaustivas assim que ela volta para as formações literárias, científicas e religiosas da mesma época. O marxismo vulgar negligenciou totalmente essa diferença. Sua aplicação do materialismo histórico recaiu no mesmo erro que Marx havia censurado no caso da economia vulgar. Tomou categorias puramente históricas e, na verdade, também categorias da sociedade capitalista por categorias eternas. Ora, em relação à investigação do passado, isso foi apenas uma falha científica, sem maiores consequências, graças à circunstância de que o materialismo histórico era um meio de luta nas classes, meio de luta nas lutas de classe, e não simplesmente um instrumento do conhecimento científico. Por fim, os livros de alguém como Mehring ou Kautsky, embora possamos constatar falhas científicas isoladas em Mehring, ou não possamos deixar de criticar alguns dos escritos de Kautsky, conquistaram um mérito duradouro por despertarem a consciência de classe do proletariado, enquanto instrumentos da luta de classes, enquanto impulso nessa luta. Eles trouxeram aos seus autores uma glória inabalável que contrabalançará amplamente suas falhas científicas, mesmo no julgamento de gerações futuras. No entanto, essa atitude do marxismo vulgar diante da história influenciou decisivamente o modo de ação dos partidos operários, sua teoria tática políticas. Essa ruptura do marxismo vulgar expressa-se da maneira mais clara na questão sobre a violência, sobre o papel da violência na luta pela conquista e pela manutenção da vitória na Revolução Proletária. Naturalmente, não é a primeira vez que o desenvolvimento orgânico e a aplicação mecânica do materialismo histórico entraram em conflito. Pensemos, por exemplo, nos debates que questionavam se o imperialismo era uma nova fase determinada do desenvolvimento capitalista ou um episódio passageiro. Os debates sobre a questão da violência, porém, ressaltaram, muitas vezes inconscientemente, o aspecto metodológico dessa posição. O economicismo do marxismo vulgar contesta, com efeito, a importância da violência na transição de uma ordem econômica de produção a outra. Ele apela às leis naturais do desenvolvimento econômico, que deve realizar essa transição ela própria, perfeição do seu poder, sem o recurso à violência bruta e extraeconômica, fecha aspas. Nesse caso, quase sempre é citada a conhecida frase de Marx, abre aspas, uma formação social nunca desaparece antes que todas as forças produtivas que ela é capaz de conter se desenvolvam e nas novas relações de produção superiores nunca se estabelecem antes que as condições materiais de existência estejam preparadas no seio da antiga sociedade. Fecha aspas. Mas se esquece, intencionalmente, é claro, de acrescentar essas palavras à explicação com que Marx definiu o instante histórico desse período de maturidade. De todos os instrumentos de produção, a própria classe revolucionária é, abre aspas, a maior força produtiva. A organização dos elementos revolucionários enquanto classe pressupõe a existência acabada de todas as forças produtivas que puderem se desenvolver no seio da antiga sociedade. Fecha aspas. Já essas frases mostram muito claramente que, para Marx, a maturidade das relações de produção necessárias à passagem de uma forma de produção para outra significou algo completamente diferente do que para o marxismo vulgar, pois a organização dos elementos revolucionários enquanto classe não apenas, abre aspas, em relação ao capital,
mas também para si mesma, fecha aspas. A mudança da simples força produtiva na alavanca da transformação social, além de um problema de consciência de classe, de eficácia prática da ação consciente, é, simultaneamente, o início da anulação das leis naturais do economismo. Isso significa que a maior força produtiva encontra-se em rebelião contra o sistema da produção no qual está inserida. Surgiu uma situação que só pode ser resolvida pela violência. Este não é o lugar para oferecer, mesmo de maneira alusiva, uma teoria da violência e do seu papel na história, nem para demonstrar que a separação radical dos conceitos de violência e economia é uma abstração inaceitável e é inconcebível em qualquer relação econômica que não esteja ligada à violência latente ou abertamente em vigor. Não devemos esquecer, por exemplo, que, segundo Marx, também em tempos normais, apenas a margem de determinação da relação entre lucro e salário é condicionada pura e objetivamente de maneira econômica. Abre aspas, a determinação do seu montante efetivo é obtida apenas pela luta constante entre capital e trabalho, fecha aspas. É claro que as chances dessa luta, por sua vez, são em grande medida condicionadas economicamente, mas esse condicionamento está sujeito a grandes variações devidas a seus momentos subjetivos ligados às questões da violência, como a organização dos trabalhadores, etc. A separação radical e mecânica dos conceitos de violência e economia surgiu apenas porque, por um lado, a aparência fetichista de pura objetividade das relações econômicas encobre seu caráter de relações entre os homens e as metamorfoseia numa segunda natureza, envolvendo os homens de maneira fatalista em suas leis. Por outro, a forma jurídica, igualmente fetichista da violência organizada, faz esquecer sua presença latente, potencial, no interior e por trás de toda relação econômica. Distinções como direito e violência, ordem e rebelião, violência legal e ilegal, empurram para um segundo plano o fundamento violento comum a todas as instituições das sociedades de classes. Pois o metabolismo que os homens da sociedade primitiva efetuam com a natureza é tão pouco econômico no sentido estrito que as relações recíprocas dos homens dessa época contêm um caráter jurídico. Certamente existe uma diferença entre direito e violência, entre violência latente e violência aberta. No entanto, ela não pode ser compreendida nem nos termos da filosofia do direito, nem nos da ética ou da metafísica, mas apenas com a diferença histórica e social entre sociedades nas quais já se impôs uma ordem de produção tão completa que seu funcionamento se dá, em regra, sem conflitos nem problemas por força de suas próprias leis. Em outras sociedades, como consequência da rivalidade de diferentes modos de produção ou da estabilização, sempre relativa, ainda não alcançada dos interesses das diferentes classes no interior de um sistema de produção, a aplicação da violência brutal e extraeconômica deve constituir a regra. Essa estabilização assume uma forma conservadora nas sociedades não capitalistas e exprime-se ideologicamente como domínio da tradição, da ordem desejada por Deus, etc. Somente no capitalismo, em que essa estabilização significa o domínio estável da burguesia no interior de um processo econômico ininterrupto, revolucionário e dinâmico, ela ganha a forma da dominação conforme as leis naturais, as leis eternas e irrevogáveis da economia política. E visto que toda sociedade tende a projetar no passado, sob forma de mito, a estrutura de sua própria ordem de produção, o passado, e sobretudo o futuro, aparece como determinado e governado por tais leis. Mas esquece que o nascimento, a imposição dessa ordem de produção foram fruto da violência extraeconômica mais cruel, mais grosseira e mais brutal. Abre aspas, tantai molis erat, exclama Marx, fecha aspas, no final de sua apresentação da história do desenvolvimento do capitalismo, abre aspas, para dar à luz as leis naturais eternas do modo de produção capitalista, fecha aspas. Mas também é claro que, do ponto de vista da história universal, a rivalidade dos sistemas de produção concorrentes é, em regra, decidida pela superioridade econômico-social de um dos sistemas. Essa superioridade
não coincide necessariamente e de maneira completa com sua superioridade técnico-produtiva. Já sabemos que essa superioridade econômica, em geral, tem como consequência uma série de medidas violentas. É evidente que a eficácia dessas medidas depende da atualidade histórico-universal e da vocação da classe superior para conduzir adiante a sociedade. O que nos perguntamos, contudo, é como essa situação dos sistemas de produção concorrentes pode ser compreendida socialmente. Isto é, em que medida semelhante sociedade pode ser entendida como uma sociedade uniforme no sentido marxista, quando lhe falta o fundamento objetivo dessa unidade da estrutura econômica? É esclarecedor que se trate aqui de casos extremos. Com certeza, raramente existiram sociedades com uma estrutura homogênea tão uniforme. O capitalismo nunca foi assim e nunca poderá sê-lo, segundo Rosa Luxemburgo. Por conseguinte, em toda a sociedade, o sistema de produção dominante imprimirá sua marca nos sistemas subordinados e modificará decisivamente sua estrutura econômica real. Pensemos na absorção do trabalho industrial pela renda fundiária na época de preponderância da economia natural e no controle de suas formas econômicas exerciam sobre o trabalho industrial. Pensemos, por outro lado, nas formas adquiridas pela agricultura no capitalismo avançado. Nas épocas de transição, porém, a sociedade não é governada por nenhum dos sistemas de produção. A luta ainda não está decidida. Nenhum sistema conseguiu impor à sociedade a estrutura econômica que lhe é apropriada e fazê-la marchar, pelo menos tendencialmente, nessa direção. Em tais situações, é impossível, evidentemente, falar de qualquer lei econômica que pudesse dominar toda a sociedade. A antiga ordem de produção já perdeu seu domínio sobre a sociedade como um todo e a nova ainda não a conquistou. Presencia-se um estado de luta acirrada pelo poder ou de equilíbrio latente de forças em que as leis da economia, poder-se-ia dizer, intermitem. A velha lei não é mais válida e a nova ainda não vigora universalmente. Que eu saiba, a teoria do materialismo histórico nunca enfrentou esse problema pelo lado econômico. A teoria de Engels sobre o Estado mostra claramente que essa questão de modo algum escapou aos fundadores do materialismo histórico. Engels constata que o Estado é, abre aspas, em regra, o Estado da classe mais poderosa, economicamente dominante. Excepcionalmente, entretanto, ocorrem períodos em que as classes em luta mantêm-se tão próximas do equilíbrio que o poder público, enquanto mediador aparente, adquire uma certa autonomia em relação às duas classes. Assim era com a monarquia absoluta nos séculos 17 e 18, que mantinha o equilíbrio entre a nobreza e a burguesia, etc. Fecha aspas. Não se deve esquecer, contudo, que a transição do capitalismo para o socialismo mostra, a princípio, uma estrutura econômica diferente daquela da transição do feudalismo para o capitalismo. Os sistemas de produção concorrentes não se apresentam aqui paralelamente como sistemas já autônomos, como o demonstram os primórdios do capitalismo na ordem de produção feudal. Sua concorrência manifesta-se como contradição insolúvel no interior do próprio sistema capitalista, a saber, como crise. Essa estrutura torna antagônica a produção capitalista desde o começo. E o fato de as crises do passado terem encontrado uma solução no interior do próprio capitalismo não altera em nada esse antagonismo, em virtude do qual o capital se exprime nas crises como obstáculo à produção, inclusive, abre aspas, no sentido puramente econômico, isto é, do ponto de vista da burguesia, fecha aspas. Uma crise geral significa sempre um ponto relativo de intermitência das leis imanentes do desenvolvimento capitalista. A exceção de que, no passado, a classe capitalista sempre foi capaz de colocar novamente a marcha da produção na direção do capitalismo. Não é possível examinar aqui como e até que ponto os seus meios não foram o prolongamento em linha reta das leis da produção normal, em que medida as forças organizadoras e conscientes
os fatores extraeconômicos, a base não capitalista, ou seja, a possibilidade de extensão da produção capitalista, desempenharam algum papel nesse processo. Pode-se constatar apenas que, para se poder explicar a crise, como já mostrou o debate de Sismond com Ricardo e sua escola, é preciso ultrapassar as leis imanentes do capitalismo, isto é, uma teoria econômica que prove a inevitabilidade das crises tem de apontar simultaneamente para além do capitalismo. A solução da crise também nunca pode ser o prolongamento linear, imanente e em conformidade com as leis da situação anterior à crise, mas uma nova linha de desenvolvimento, que por sua vez conduz a uma nova crise e assim por diante. Marx formula esse nexo de modo inequívoco, abre aspas, esse processo levaria em breve a produção capitalista a um colapso, se, ao lado da força centrípeta, não atuassem constantemente tendências contrárias no sentido descentralizador. Fecha aspas. Toda crise significa, portanto, um ponto morto no desenvolvimento regular do capitalismo. Mas esse ponto morto pode ser visto como fator necessário da produção capitalista apenas da perspectiva do proletariado. As diferenças, a gradação e a intensificação das crises, o significado dinâmico desses pontos de intermitência, o ímpeto dessas forças que são necessárias para colocar a economia novamente em marcha, também não podem ser conhecidos do ponto de vista da economia burguesa, imanente, mas apenas a partir do materialismo histórico, pois torna-se claro que a questão decisiva é se a maior força produtiva da ordem de produção capitalista, o proletariado, vivencia a crise como simples objeto ou como sujeito de decisão. A crise é sempre condicionada decisivamente pelas relações antagônicas de distribuição, pelo conflito entre o fluxo de capital, que continua a girar de acordo com o ímpeto que já possui, e a base estreita em que se assentam as relações de consumo, ou seja, pela existência econômica e objetiva do proletariado. Mas esse aspecto do antagonismo não é visível nas crises do capitalismo ascendente por causa da imaturidade do proletariado, por causa de sua incapacidade de tomar parte no processo de produção de maneira diferente de uma força produtiva adaptada, sem resistências e submetida às leis da economia. Por isso, pode surgir a ilusão de que as leis da economia teriam saído da crise do mesmo modo como conduziram a ela. Na realidade, o que aconteceu foi que a classe capitalista, em consequência da passividade do proletariado, conseguiu superar o ponto morto e colocar a máquina novamente em funcionamento. A diferença qualitativa entre a crise decisiva da última crise do capitalismo, que pode ser evidentemente uma época inteira de sucessivas crises individuais, e as anteriores, não é, portanto, uma crise, uma simples alteração de sua extensão e profundidade, de sua quantidade em qualidade. Ou, melhor dizendo, essa alteração manifesta-se no fato de o proletariado deixar de ser um mero objeto da crise, no fato de florescer abertamente o antagonismo interno da produção capitalista, que por definição significou a luta da ordem burguesa e da ordem proletária de produção, o conflito das forças produtivas socializadas com suas formas individuais anárquicas. A organização do proletariado, cujo objetivo sempre foi deter as consequências ruinosas daquela lei natural da produção capitalista para sua classe, passa do estágio da negatividade ou da atuação meramente inibidora, enfraquecedora e retardatária para o estágio da atividade. Somente assim se alterou qualitativamente e decisivamente a estrutura da crise. Aquelas medidas com as quais a burguesia intenta superar o ponto morto da crise e que abstratamente ainda hoje estão à sua disposição, isto é, com exceção da intervenção do proletariado, como nas crises anteriores, tornam-se o palco da guerra aberta entre as classes. A violência torna-se uma potência econômica decisiva da situação. Parece que, novamente,
As leis naturais eternas valem apenas para uma época determinada do desenvolvimento, que elas são não apenas a forma em que as leis do desenvolvimento social de um determinado tipo sociológico se manifestam, como o do predomínio econômico incontestável de uma classe, mas também no interior desse tipo são um modo pelo qual a hegemonia específica do capitalismo se manifesta. Mas visto que, como foi mostrado, não é de modo algum casual a ligação do materialismo histórico com a sociedade capitalista, é compreensível que essa estrutura também apareça para sua concepção conjunta da história como a estrutura exemplar e normal, clássica e canônica. Não deixamos de dar exemplos que mostram claramente o quanto mesmo Marx e Engels eram cuidadosos e críticos na avaliação das estruturas específicas de sociedades passadas e não capitalistas e de suas leis específicas de desenvolvimento. No entanto, o elo interno desses dois fatores afetou Engels tão fortemente que sua exposição sobre a dissolução das sociedades gentílicas destaca o exemplo de Atenas como modelo particularmente típico, porque ela, abre aspas, se extingue puramente sem interferência de violência externa ou interna, fecha aspas, o que, do ponto de vista objetivo, provavelmente não é de todo correto quanto a Atenas, e com toda certeza não é típico para a transição nessa etapa do desenvolvimento. Porém, o marxismo vulgar concentrou-se teoricamente nesse ponto. Ele nega a importância da violência como potência econômica. A subestimação teórica da importância da violência na história, a eliminação do seu papel da história passada é, para o marxismo vulgar, a preparação teórica da tática oportunista. Ao se elevarem as leis específicas do desenvolvimento da sociedade capitalista à categoria de leis gerais, constrói-se a base teórica do seu empenho de eternizar na prática a existência da sociedade capitalista. Pois a evolução lógica e linear, no sentido empregado pelos marxistas vulgares, e a exigência de que o socialismo se realize por meio de leis imanentes do desenvolvimento econômico, sem violência extra-econômica, equivalem objetivamente à sobrevivência eterna da sociedade capitalista. A sociedade feudal também não gerou o capitalismo de maneira orgânica. Ela simplesmente, abre aspas, deu à luz os meios materiais de sua própria aniquilação, fecha aspas. Libertou, abre aspas, no seio da sociedade, forças e paixões que se sentiam aprisionadas por ela, fecha aspas. E essas forças, no desenvolvimento que compreende uma série de métodos violentos, estabeleceram os fundamentos sociais do capitalismo. Somente depois da conclusão dessa transição entra em vigor a legalidade econômica do capitalismo. Seria anti-histórico e extremamente ingênuo esperar que a sociedade capitalista faça mais para o proletariado, que deve removê-la, do que o feudalismo fez para ela. A questão do momento de maturidade propício para a transição já foi mencionada. Quanto ao método, o que é importante nessa teoria da maturidade é que ela gostaria de alcançar o socialismo sem a intervenção ativa do proletariado, como um sucedâneo tardio de Proudhon, que, depois do Manifesto Comunista, também queria a ordem existente sem o proletariado. Essa teoria ainda dá mais um passo à frente quando rejeita a importância da violência em nome do desenvolvimento orgânico, esquecendo mais uma vez que todo desenvolvimento orgânico é simplesmente a expressão teórica do capitalismo já desenvolvido, é a própria mitologia histórica do capitalismo, esquecendo que a história real da sua gênese toma uma direção inteiramente oposta. Esses métodos, diz Marx, abre aspas, baseiam-se em parte na violência mais brutal, por exemplo, o sistema colonial. Porém, todos utilizam o poder de Estado, a violência concentrada e organizada da sociedade, para acelerar a maneira de uma estufa, o processo de metamorfose do modo de produção feudal no modo de produção capitalista e abreviar as transições, fecha aspas.
Mesmo que a função da violência na transição da sociedade capitalista para a proletária fosse exatamente a mesma que na transição do feudalismo para o capitalismo, o desenvolvimento efetivo nos ensina que o caráter inorgânico, a maneira de estufa e violento da transição não prova absolutamente nada contra a atualidade histórica, contra a necessidade e a sanidade da nova sociedade nascente. Mas a questão adquire uma fisionomia totalmente diferente quando examinamos mais de perto o tipo e a função do papel da violência nessa transição, que, em relação às transições anteriores, significa algo originário e qualitativamente novo. Repetimos, a importância decisiva da violência como potência econômica torna-se sempre atual nas transições de uma ordem de produção a outra. Em termos sociológicos, nas épocas em que diferentes sistemas de produção concorrentes sobrevivem paralelamente, a constituição dos sistemas de produção em luta exercerá, no entanto, uma influência determinante sobre o tipo e a função da violência enquanto potência econômica no período de transição. No período de gênese do capitalismo, tratava-se da luta de um sistema estático contra um sistema dinâmico, de um sistema natural contra um sistema que aspira à pura socialização, de um sistema territorialmente limitado contra um sistema anárquico, tendencialmente ilimitado. Em contrapartida, na produção proletária trata-se, como se sabe, sobretudo da luta do sistema econômico organizado contra o sistema anárquico. E assim como os sistemas de produção determinam a essência da classe, os antagonismos que brotam deles também determinam o tipo de violência necessária à transformação. Pois, como diz Hegel, abre aspas, as armas não diferem da essência dos próprios combates, dos próprios combatentes, fecha aspas. Nesse caso, o antagonismo ultrapassa as controvérsias entre marxismo autêntico e marxismo vulgarizado no interior da crítica da sociedade capitalista. Trata-se, de fato, no sentido do método dialético, de ir além dos resultados previamente alcançados pelo materialismo histórico, de aplicá-lo a um domínio sobre o qual, de acordo com sua essência de método histórico, ele ainda não poderia ter sido aplicado, e de fazer isso com todas as modificações que um material, originária e qualitativamente novo, deve implicar para todo método não esquematizante e, portanto, para a dialética, em primeiro lugar. Certamente, a visão ampla de Marx e Engels antecipou muita coisa, e, na verdade, não apenas em relação às fases previsíveis desse processo, na crítica do programa de Gotha, mas também em relação ao método. O, abre aspas, salto do reino da necessidade para o reino da liberdade, fecha aspas, o encerramento da pré-história da humanidade, não foram perspectivas boas para Marx e Engels, mas sim abstratas e vazias, com as quais a crítica do presente é concluída de maneira decorativa e impressionante, e sem nenhum compromisso quanto ao método. Foram antes a antecipação intelectual clara e consciente do processo de desenvolvimento corretamente conhecido, cujas consequências metodológicas atingem profundamente a concepção dos problemas atuais. Os homens fazem sua própria história, escreve Engels, abre aspas, mas até agora não o fizeram com uma vontade coletiva, segundo um plano coletivo, fecha aspas. E Marx utiliza, em algumas passagens de O Capital, essa estrutura antecipada em pensamento para, de um lado, lançar a partir dela uma luz mais intensa sobre o presente e, por outro, deixar surgir desse contraste com mais clareza e perfeição a essência qualitativamente nova do futuro que se aproxima. Para nós, o caráter decisivo desse contraste está no fato de que, abre aspas, na sociedade capitalista, o entendimento social se afirma sempre e somente pós-festum, fecha aspas, para fenômenos nos quais basta uma simples previsão para a eliminação da capa capitalista reificada para a redução às verdadeiras relações objetivas que lhes subjazem. Como diz o Manifesto Comunista, abre aspas,
Na sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na comunista, o presente domina o passado. Fecha aspas. E essa oposição abrupta e infranqueável não pode ser amenizada pela descoberta de certas tendências no capitalismo, que parecem possibilitar uma ultrapassagem. Ela está indissoluvelmente ligada à essência da produção capitalista. O passado que domina o presente, a consciência pós-festum, na qual se manifesta esse tipo de domínio, são apenas a expressão intelectual do estado econômico fundamental da sociedade capitalista, e apenas dela. São a expressão reificada da possibilidade contida na relação capitalista de a sociedade renovar-se, expandir-se em contato permanente com o trabalho vivo. É claro, porém, abre aspas, que o comando dos produtos do trabalho passado sobre o excedente do trabalho ativo dura exatamente o mesmo que a relação capitalista, a relação social determinada em que o trabalho passado enfrenta de maneira autônoma e superior o trabalho ativo. Fecha aspas. O sentido social da ditadura do proletariado e a socialização significam, antes de tudo, que esse comando é arrebatado aos capitalistas. Mas, por isso mesmo, para o proletariado, considerado como classe, seu trabalho deixa objetivamente de impor-lhe resistência de maneira autônoma e reificada. Quando o próprio proletariado assume simultaneamente o comando tanto do trabalho já objetivado como do trabalho que passa pelo mesmo processo, essa oposição é objetivamente superada na prática e com ela a oposição correspondente na sociedade capitalista entre passado e presente, cuja relação deve então se modificar estruturalmente. Por mais árduo que possa ser no proletariado, tanto o processo objetivo da socialização como a conscientização da relação interna modificada do trabalho com suas formas objetivas, a relação do presente com o passado, a mudança fundamental ocorreu com a ditadura do proletariado. Uma mudança a qual, na sociedade burguesa, nenhuma socialização como experimento, nenhuma economia planejada, etc., podem nos conduzir. Estas são, no melhor dos casos, concentrações organizadoras no interior do sistema capitalista, nas quais o nexo fundamental da estrutura econômica, a relação fundamental da consciência da classe proletária com a totalidade do processo de produção, não experimenta nenhuma modificação. Inversamente, até a mais modesta ou caótica socialização que se apodera da propriedade ou toma o poder, revoluciona exatamente essa estrutura, e por esse meio enceta de um salto o desenvolvimento de modo objetivo e sério. Ao tentar eliminar esse salto do mundo por transições graduais, os marxistas vulgares economicistas sempre esquecem que as relações baseadas no capital não são apenas técnico-produtivas ou puramente econômicas, no sentido da economia burguesa, mas socioeconômicas no verdadeiro sentido da palavra. Ignoram que o processo capitalista de produção, considerado em sua coesão ou como processo de reprodução, produz não apenas mercadorias, mais-valia, mas também produz e reproduz a própria relação capitalista. De um lado, os capitalistas e de outro, os trabalhadores assalariados. Sendo assim, uma modificação do desenvolvimento social é possível apenas se impedir essa autorreprodução da relação capitalista, se der à autorreprodução da sociedade uma direção nova e diferente. A novidade fundamental dessa estrutura não se altera pelo fato de a impossibilidade econômica de socializar a pequena empresa efetuar, abre aspas, sem parar, diariamente, a cada hora, de modo elementar e em larga escala, fecha aspas, uma reprodução renovada do capitalismo e da burguesia. Assim, o processo torna-se, evidentemente, muito mais complicado. A existência paralela de ambas as estruturas sociais intensifica-se, mas o sentido social da socialização, sua função no processo de desenvolvimento da consciência do proletariado, não experimenta nenhuma alteração. O axioma fundamental do método dialético, segundo o qual, abre aspas, não é a consciência do homem que determina o seu ser social,
mas o inverso, fecha aspas, tem como consequência, quando bem compreendido, a necessidade de tomar seriamente na prática a categoria de novidade radical no momento revolucionário de mudança, de reviravolta da estrutura econômica, de direção alterada do processo, ou seja, a categoria do salto. Pois é precisamente essa oposição entre previsão post-festum e a previsão simples e verdadeira, entre a falsa consciência e a consciência social verdadeira, que designa o momento em que o salto torna-se eficaz, objetiva e economicamente. Por certo, esse salto não é um ato único, que efetuaria instantaneamente, sem transições, a maior transformação já ocorrida na história da humanidade. Contudo, conforme o esquema de desenvolvimento transcorrido, é menos ainda uma mera alteração brusca da modificação quantitativa lenta e gradual em algo qualitativo, em que, por uma espécie de astúcia da razão, as leis eternas do desenvolvimento econômico desempenham o verdadeiro papel sem levar os homens em conta. Em que o salto não significa apenas que a humanidade tornou-se consciente, pós-festum, talvez de um único golpe da nova situação já alcançada. O salto é, portanto, um processo mais árduo e pesado. Seu caráter de salto expressa-se, porém, no fato de que ele apresenta sempre uma orientação no sentido de algo qualitativamente novo, no fato de que nele se exprime a ação consciente, cuja intenção está orientada para a totalidade conhecida da sociedade. Portanto, no fato de que ele, conforme sua intenção e seu fundamento, habita no reino da liberdade. De resto, insere-se na forma e no conteúdo do lento processo de transformação da sociedade. Na verdade, só pode preservar realmente seu caráter de salto se identificar por completo com esse processo, se não for mais do que o sentido conscientizado de cada momento, sua relação conscientizada com a totalidade, a aceleração consciente na direção necessária desse processo. Uma aceleração que precede em um passo o processo, que não quer lhe impor objetivos estranhos nem utopias artificiais, mas simplesmente se apodera dos fins que lhe são imanentes, revelando-os quando a revolução temerosa, abre aspas, diante da enormidade indeterminada dos seus próprios fins, fecha aspas, ameaça hesitar e recair em meias medidas. O salto parece, portanto, ser integralmente absorvido pelo processo. O reino da liberdade não é, porém, um presente que a humanidade, que sofre sob a influência da necessidade, recebe como recompensa pelo sofrimento constante, como dádiva do destino. É não apenas o objetivo, mas também o meio e a arma da luta. E aqui se mostra aquilo que é originária e qualitativamente novo nessa situação. É a primeira vez na história da humanidade, por meio da consciência de classe do proletariado, chamada a assumir o poder, toma a história conscientemente em suas próprias mãos. A necessidade do processo econômico objetivo não é anulada com isso, mas recebe uma função diferente e nova. O que importava até então era deduzir do decurso objetivo do processo aquilo que, de qualquer maneira, estava por vir, para utilizá-lo em proveito do proletariado. Se, portanto, a necessidade era até então o elemento positivamente dirigente do processo, tornava-se agora um obstáculo, algo a se combater. Aos poucos, ela é repelida no curso do processo de transformação, para finalmente, após longas e duras lutas, poder ser totalmente eliminada. O conhecimento claro e impiedoso do que realmente é, do que terá de ocorrer inevitavelmente, se mantém apesar de tudo. Na verdade, constitui o pressuposto decisivo e a arma mais eficiente dessa luta. Pois todo desconhecimento da força que a necessidade ainda possui reduziria o conhecimento que metamorfoseia o mundo numa utopia vazia e reforçaria o poder do inimigo. Mas o conhecimento das tendências do curso inevitável da economia não tem mais a função de acelerar o processo desse curso ou tirar vantagens dele. Ao contrário, sua função é combater eficazmente esse processo, repeli-lo e desviá-lo
para onde for possível, para outra direção, ou esquivar-se dele, quando e somente quando for realmente necessário. A transformação efetuada é uma transformação econômica e uma reestratificação que isso condiciona. Mas essa economia não tem mais a função que tinha toda a economia anterior. Ela deve estar a serviço da sociedade dirigida conscientemente. Deve perder sua imanência, sua autonomia, por meio da qual se tornou propriamente economia. Como economia, deve ser superada. Essa tendência exprime-se, sobretudo, como uma relação alterada entre economia e violência nessa transição. Pois, por maior que possa ser a importância econômica da violência na transição para o capitalismo, a economia sempre foi o princípio primário, enquanto a violência era o princípio que meramente a servia e a fomentava, removendo os obstáculos do seu caminho. Agora, ao contrário, a violência está a serviço de princípios que, em todas as sociedades passadas, podiam existir apenas como superestruturas, apenas como fatores que acompanham o processo inevitável e são por ele determinados. Hoje, a violência se coloca a serviço do homem e do desenvolvimento do homem. Foi dito frequentemente e com acerto que a socialização é uma questão de poder. A questão da violência precede aqui a questão da economia. Certamente, o emprego do poder que não se preocupa com as resistências do material é absurdo, mas considera as resistências justamente para superá-las e não para ser levada por elas. Desse modo, a violência crua, sem disfarces e que se manifesta abertamente, parece deslocar-se para o primeiro plano do acontecimento social. Mas isso é apenas uma aparência, pois a violência não é e nunca pode ser um princípio autônomo. E essa violência é apenas a vontade conscientizada do proletariado de anular a si mesmo e, simultaneamente, o domínio escravizador das relações reificadas sobre o homem, o domínio da economia sobre a sociedade. Essa anulação, esse salto, são um processo. E é muito importante nunca perder de vista tanto o seu caráter de salto como sua essência de processo. O salto consiste na mudança não mediada para o que é radicalmente novo numa sociedade regulada conscientemente, cuja economia está subordinada aos homens e às suas necessidades. Característico do processo é o fato de que essa superação da economia enquanto economia e essa tendência a anular sua autonomia exprimem-se como uma dominação exclusiva que os conteúdos sociais exercem sobre a consciência daqueles que realizam essa anulação de forma nunca vista em desenvolvimentos anteriores. E isso não apenas por causa da produção decrescente do período de transição, da maior dificuldade de manter em funcionamento o aparato que satisfaz as carências dos homens, embora modestas, da crescente miséria que impõe à consciência de cada um os conteúdos econômicos, a preocupação com a economia, mas justamente por causa dessa mudança de função. A economia, como forma de dominação da sociedade, como motor real do desenvolvimento que move a sociedade sem levar os homens em conta, tinha de exprimir-se ideologicamente para eles sob formas não econômicas. Se os princípios do ser humano estão prestes a se libertar e a controlar a humanidade pela primeira vez na história, passam a ocupar o primeiro plano do interesse os objetos e os meios de luta, a economia e a violência, os problemas dos objetivos reais de cada etapa, os conteúdos do próximo passo realmente dado ou a dar nesse caminho. Justamente porque aqueles conteúdos, por certo, modificados em todos os pontos, anteriormente chamados de ideologia, começam a se tornar objetivos reais da humanidade. Torna-se supérfluo, por um lado, usá-los para adornar as lutas econômicas e violentas que foram travadas por eles próprios. Por outro lado, sua realidade e sua atualidade mostram-se no fato de que todo interesse concentra-se nas lutas reais de sua efetivação, na economia e na violência. Por isso, a partir de então, não parecerá mais paradoxal que essa transição se apresente como uma era dos interesses econômicos que excluem quase tudo
e como a época do emprego aberto e confesso da violência. A economia e violência começaram a encenar o último ato de sua ação histórica, e a aparência de que elas governam o palco da história não deve nos iludir quanto ao fato de que é sua última apresentação. Abre aspas, o primeiro ato, diz Engels, em que o Estado, a violência organizada, se apresenta efetivamente como representante de toda a sociedade, a apropriação dos meios de produção em nome da sociedade é simultaneamente seu último ato independente como Estado. Ele decai, fecha aspas. Abre aspas, a própria socialização dos homens, que se lhes opunha como algo autorizado pela natureza e pela história, torna-se agora seu próprio ato livre. Os poderes objetivos e estranhos que governam a história até então surgem sob o controle dos próprios homens, fecha aspas. O que até esse momento acompanhou a marcha inevitável do desenvolvimento da humanidade como mera ideologia, a vida do homem, enquanto homem em suas relações consigo mesmo, com seus semelhantes e com a natureza, pode tornar-se um conteúdo vital e verdadeiro da humanidade. O homem nasce socialmente como homem. No período de transição já iniciado e que conduz a esses objetivos, embora deparemos com um longo e doloroso caminho, o materialismo histórico ainda mantém inalterada por longo tempo a sua importância como meio de luta mais nobre do proletariado combatente. No entanto, parte preponderante da sociedade é dominada por formas de produção puramente capitalistas. E mesmo nas poucas ilhas em que o proletariado alcançou o poder, trata-se apenas de repelir com esforço, passo a passo, o capitalismo, de gerar conscientemente a nova ordem da sociedade, que, aliás, não se expressa mais nessas categorias. Mas o simples fato de que a luta entrou nesse estágio mostra também duas modificações muito importantes na função do materialismo histórico. Em primeiro lugar, é preciso utilizar a dialética materialista para indicar o caminho que leva ao controle consciente, a dominação da produção e a liberdade em relação à pressão exercida pelas forças sociais reificadas. Nenhuma análise do passado, por mais meticulosa e precisa que seja, permite oferecer uma resposta satisfatória. Apenas a aplicação imparcial do método dialético nesse material completamente novo é capaz disso. Em segundo lugar, visto que toda crise representa a objetivação de uma autocrítica do capitalismo, a crise mais extrema do capitalismo oferece-nos a possibilidade, a partir dessa autocrítica concludente, de desenvolver o materialismo histórico como método de pesquisa da pré-história da humanidade com mais clareza e perfeição do que foi possível até agora. Portanto, não apenas porque, estando em luta, precisaremos ainda por muito tempo do materialismo histórico como instrumento a ser cada vez mais aplicado, mas também porque, do ponto de vista de sua consolidação científica, é necessário que utilizemos a vitória do proletariado para construir esse lar, essa oficina do materialismo histórico. Junho de 1919.